aqui nós temos o prédio do Arquivo Público do Estado do Pará. E é uma edificação que possui o estilo arquitetônico neoclássico que nos remete ao período da economia da borracha, final do século XIX e início do século XX. O arquivo público possui um acervo diversificado, com cerca de 4 milhões de documentos. Dentre esses documentos nós temos escrituras, inquéritos, requisições, iconografias que datam desde o século XVII. E também são documentações que retratam a história administrativa da região da Amazônia, região norte, mesclando também com a história administrativa do Maranhão e do Tocantins. São documentações que também nos trazem as modificações que foram implementadas nas questões territoriais e também na definição das áreas limites de determinadas regiões brasileiras. Em 2004, esse prédio necessitou passar por um processo de restauro, devido a problemas na sua estrutura, no que se refere às infiltrações, na falta de manutenção na parte elétrica. E durante esse período que o prédio passou por esse processo de restauro, o acervo foi transferido para uma outra edificação que foi cedida pela Assembleia Legislativa do Estado, a ALEPA, um outro edifício que ficava localizado ali na Travessa Félix Roque, no bairro da Cidade Velha. Bem, o arquivo, é importante ressaltar a trajetória dele no início do século XX, especificamente ali durante o governo do Augusto Montenegro, né, em que inicialmente esse prédio ele foi negociado com uma instituição chamada Banco Comercial, que tinha a finalidade de abrigar tanto o arquivo quanto uma biblioteca. Só que no ano de 1980, houve a abertura da Fundação Tancredo Neves. E essa biblioteca acabou sendo remanejada para um centro turístico e cultural que nós conhecemos hoje em dia como Centur, que é a Biblioteca Artuviana. E desde então o prédio passou a ser de uso exclusivo do arquivo, que, como eu falei inicialmente, busca resgatar a memória da história administrativa, não somente das regiões, mas também de algumas instituições que contribuíram aí para a história da nossa cidade. Bem, nós falamos com o diretor do arquivo, o senhor Leonardo, e ele nos autorizou hoje a fazer uma visitação interna. Quem vai guiar essa visitação é o senhor João, ele é técnico e historiador. Então, convido vocês a entrarem no arquivo para vocês conhecerem melhor a história, ok? Conta o registro que isso daqui era uma instituição bancária, tá? Uma instituição bancária que depois foi adquirida pelo governo, que é a estrutura, né? Então, as duas instituições, né? Biblioteca e arquivo. O arquivo ele começa a partir do século XX, bem no início, né? Na transição de governos de monarquia para república, né? E aí, quando se estabelece o governo republicano, o governo manda recolher toda a documentação do período, seria a província, né? Seria a monarquia para cá. Então, por isso que nós temos essa documentação, que é colônia, império e depois vem a documentação republicana, né? Quando algumas instituições mandam recolher. Ela é uma instituição que está, digamos que, se adequando à nova situação de arquivos, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Por que se está adequando? Porque as pessoas, normalmente, quando visitar, né, fazer pesquisa, iam para a biblioteca, já encontrar material jamais trabalhado, né? E a partir dessa transição de séculos, as universidades começam a trabalhar no incentivo do acadêmico vir para os arquivos e montar a sua própria visão, né? Então o arquivo começa a ser mais procurado, né? O acervo começa a ser mais procurado, né? Então nós não temos mais aqui só aquele professor catedrático que vinha, né, procurar o acervo para a sua tese de mestrado, para a sua tese de doutorado, né? Nós temos também acadêmicos procurando o acervo para montar a sua primeira monografia, né? A importância do arquivo está no sentido dos três grandes eixos, ou seja, regional,
nacional e internacional pela gama que o Pará teve dentro das relações administrativas, né? Dentro do período imperial, né? Dentro do período colonial, o Pará sempre tinha contatos diretos com Lisboa, com o governo, né? Então, isso vai fazendo com que o Pará, né, no caso do arquivo, guarde essa relação administrativa. Isso vai trazendo também historiadores, pesquisadores de outras partes do mundo, né? Nós já tivemos a visita de doutores, ou no caso, que estão fazendo doutorado, que vieram da Inglaterra, que vieram de Portugal, que vieram da França, e aqui passaram para sustentar as suas teorias históricas, né? Então, não é um arquivo meramente regional, ele é um arquivo que tem uma importância dentro da estrutura histórica do próprio Brasil e dentro das suas relações internacionais. Tá? Então, estamos à disposição, qualquer dúvida, qualquer pergunta, né? Aqui nós temos umas amostras de documentos que nós temos, né? Aqui começa com um dos, digamos que, coqueluche, né? Não sei se a palavra é certa, mas né? Um dos queridinhos, né? É uma representação, né? Em estilo monográfico, pintura bem, né? De um modelo de fardamento, né? É uma iconografia original, né? Chama-se iconografia qualquer documento que tenha pinturas, que tenha desenhos, né? Então isso daqui é uma monografia, né? Um modelo de fardamento, e ali nós temos alguns manuscritos, né? Que foram colocados para vocês perceberem o tipo de papel, né? Ainda é resíduo, eu digo resíduo porque estavam no final da produção do papel de trapo, então aqueles documentos ali foram escritos ainda na produção de papel de trapo, né? A tinta é ferrogálica, ou seja, era a base de ferro, né? Ela está escura porque já sofreu uma ação, né, química, e ela era azul, um violáceo, e fica escuro, né, devido à oxidação. Então, ali do lado tem um verbetezinho explicando o que se trata desse documento, né? Então, é para se perceber, de repente, como os técnicos que fazem os verbetes, como os historiadores que vêm para cá, se deparam quando vão pesquisar um documento em seu caráter primário, né, sua originalidade, né? A dificuldade não só do português, da linguagem da época, mas da escrita, né? Então, ali está um material original, mas nós já estamos trabalhando com um moderno, ou seja, estamos pegando esse material, estamos digitalizando. Então, alguns materiais, os pesquisadores já vão chegar, não vão ter mais acesso ao documento original, mas ele vai ter acesso a um suporte digital, né? O que vai fazer com que ele leia melhor, porque ele pode ampliar a tela, não vai ter problema de saúde, porque quem trabalha com material original, mesmo higienizado, a seco, né? Ele vai estar propício a fungo, né? Que é o grande inimigo dos arquivos também, né? Então, o arquivo ele está nesse alavancar, né? Entrando com uma modernidade, né? Abraçando a modernidade para facilitar a vida do pesquisador e também da própria preservação do acervo.